Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom, graças a Deus, nós aqui mais uma vez. E é com alegria que eu particularmente quero agradecer ao meu Deus de ter mais essa oportunidade de estar aqui, porque o Senhor, com a graça maravilhosa dele, tem nos sustentado, tem nos agraciado, e esse é o motivo de nós estarmos aqui esta noite para junto nós compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está no Evangelho de João, e é um texto bastante conhecido. Está no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 a 14. Então nós vamos ler esse texto, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 a 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estava a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Grandiosíssimo e eterno Deus, soberano Pai, ó querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por essa alegria de esta noite, mais uma vez, poder, ó Pai, participar da palavra do Senhor, ó Deus, e ler uma porção da Tua palavra, e, ó Deus, ser edificado pela Tua palavra através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, meu santo Deus, que o Senhor mais uma vez, ó Pai, possa estar conduzindo a Tua palavra, mediante o Teu Santo Espírito, ó Pai, aos corações, ó Deus, que estarão, ó Deus, ouvindo e vendo essa mensagem, ó Pai. Ó Deus soberano, que o nome do Senhor, que a palavra do Senhor seja engrandecida e exaltada, e que, ó Deus, ela seja a palavra que venha ser, ó Deus, o nosso guia e venha ser o motivo da nossa alegria dia a dia. Ó Deus eterno, ó Deus amado, toma, meu Senhor, mais uma vez e conduz através do Teu Espírito Santo essa palavra aos nossos corações. E eu oro ao Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a cena vista a princípio neste texto é dos discípulos de Jesus
juntos ao mar da Galileia. Estavam ali todos reunidos, estavam ali todos os discípulos junto ao mar da Galileia. E ali, Pedro toma a iniciativa de voltar à sua atividade de antes, a atividade de pescador. E junto com ele os demais também o acompanham. E pescaram a noite quase toda e não pegaram nada. Pescaram, jogaram as suas redes, foram para um lado, foram para o outro, mas não pegaram nada. E então, meus irmãos, aí no momento que aqueles homens estão ali cansados, frustrados, eles ouvem uma voz dizendo para jogarem a rede do outro lado do barco. E assim eles fizeram. E que surpresa! A rede sai cheia de peixes. E um deles reconhece que aquele homem ali é Jesus. Só após Jesus estar ali e dar a ordem é que eles pegaram peixes. Isso nos ensina uma lição, e uma lição preciosa, queridos. A lição que isso nos ensina é que nós dependemos do Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Sem Ele, nós não somos nada. Nós vivemos a dependência do Senhor em nossa vida diariamente. Todos os momentos, nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, meus queridos, fundamentado neste texto, fundamentado nessa unidade, eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre o seguinte assunto. O assunto do qual nós vamos meditar trata-se desse assunto: vivendo na dependência do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Vivendo na dependência do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós podemos dizer de início que, vivendo na dependência do Senhor, pois sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não fazemos nada. E o versículo 3, do qual nós lemos aqui no texto, o versículo 3 é bem claro em nos dizer: e Simão, Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam, no caso os outros discípulos: nós também vamos contigo. E então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Meus amados, segundo se sabe, a noite era a melhor hora para pescar ali no mar da Galileia. Então os discípulos foram na hora certa, não foram na hora errada. Se a noite era a melhor hora para pescar naquele mar ou naquele lago, e eles foram à noite, então eles foram na melhor hora para poderem pescar. E interessante que fica uma pergunta: mas por que não pegaram nada? Se a noite era a melhor hora para pescar, e eles foram, e por que eles não pegaram nada? É interessante, meus irmãos, só há uma resposta. Os discípulos, na verdade, entenderam a ressurreição de Jesus, mas havia uma profunda verdade que eles não tinham aprendido. E a verdade é que, sem Cristo, eles não podiam fazer nada. Só quando Jesus Cristo chega ali é que as coisas mudam. Após Jesus chegar ali, muda toda a circunstância, muda todo o panorama. Mas antes de Jesus chegar ali, tudo estava triste. Eles tentavam, mas não pegaram nada. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. Porque Jesus Cristo, a partir do momento que Ele entra em nossas vidas, Ele faz a diferença. Ele faz a diferença na nossa vida, Ele faz a diferença para melhor em nossas vidas. E a gente aprende uma lição aqui, meus queridos. E a lição é: você, como um crente em Cristo Jesus, será que você está tentando resolver seus negócios da sua maneira? Será que você está tentando achar que você, através de você mesmo, pode resolver os seus negócios sem depender do Senhor? Será que você, como cristão, já parou para pensar? Quando a palavra de Deus nos diz que nenhum fio da nossa cabeça, fio de cabelo, cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Ou seja, Deus está no controle de tudo.
Será que nós temos, como cristão, como nós temos resolvido as nossas coisas do nosso dia a dia? Será que Cristo está fazendo parte nas suas decisões da vida? Será que Jesus Cristo está fazendo parte nas decisões que você tem tomado na vida? A decisão de procurar um emprego, a decisão de casar, a decisão de montar uma grande empresa, a decisão de fazer uma faculdade. Parece que essas coisas são tão simples, parece que essas coisas para nós cristãos são coisas que nós mesmos resolvendo. E às vezes tem decisões que nós temos que tomar, mas é preciso que nós entendamos que sem Deus, que sem o Senhor, nós não conseguimos nada. Nós temos que sempre, antes de tomar qualquer decisão, orarmos ao Senhor e pedir para que Ele possa estar tomando a direção antes que nós tomamos as nossas decisões. Vivendo na dependência do Senhor, pois sem Ele nós não somos nada. É viver na dependência do Senhor, é isso. É você deixar que Ele tome as decisões em sua vida, que Ele direcione a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, e prosseguindo, como mais nós devemos viver na dependência do Senhor? Qual outra maneira do qual nós podemos viver na dependência do Senhor? Vivendo na dependência do Senhor, em obediência à sua palavra. Vivendo na dependência do Senhor, em obediência à sua palavra. Olha o que nos diz o versículo 6 do texto, aqui de João 21, de 1 a 14. O versículo 6 nos diz: e ele lhes disse, ou seja, Jesus Cristo disse para aqueles discípulos que estavam ali no seu barco: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-lo por causa da grande quantidade de peixes. Eles obedeceram a palavra de Jesus. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Mas, meus queridos, quando Jesus dá a ordem para lançarem a rede do lado direito do barco, os discípulos não tinham reconhecido Jesus. Por que eles dariam atenção para uma pessoa não conhecida e ainda no escuro? Imagine só, eles estavam pescando, era noite. E aí chega um estranho e dá para eles uma ordem: olha, lance as redes do lado direito do barco. Eles já cansados, já frustrados, por que eles dariam atenção a uma pessoa que eles não conheciam e ainda à noite? Por quê? Por que eles dariam atenção a essa pessoa? Interessante isso, não é? Olha, queridos, seja por esperança ou por cansaço, os homens no barco obedeceram o mandado daquele até então desconhecido, e o que aconteceu foi que eles recolheram a rede cheinha de peixes. Qual é a lição aqui? A lição aqui é obediência. Independente da circunstância, é a obediência. Eles obedeceram. A palavra daquele homem até então estranho para eles. E lançaram as redes. E eles recolheram as redes cheias de peixes. Queridos, para vivermos na dependência do Senhor, é preciso obedecermos a sua palavra. Para que nós venhamos viver na dependência do Senhor, é preciso nós obedecermos a sua palavra. Queridos, está sendo assim na sua vida? Você, como cristão, você tem sido obediente à palavra do Senhor? Lá atrás, no capítulo 15 desse mesmo evangelho, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, sem mim nada podeis fazer. A palavra é: sem mim vocês não poderão fazer nada. Vocês dependem de mim. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos da graça de Deus em nossas vidas. Nós dependemos disso. E essa dependência ela vem de nós obedecermos a palavra do Senhor. Vivendo na dependência do Senhor, em obediência à sua palavra. Veja o que eles fizeram. Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. E então lançaram a rede e não conseguiram puxá-lo por causa da quantidade de peixe. Eles não questionaram.
eles obedeceram. Nós não devemos questionar, nós devemos sim obedecer a palavra de Deus. Não questione a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, e prosseguindo, vivendo na dependência do Senhor, entendendo que Ele é a nossa única provisão. Vivendo na dependência do Senhor, entendendo que Ele é a nossa única provisão. Os versículos 10 e 11 do texto nos diz, versículo 10, e Jesus lhes disse, trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Meus queridos, aqueles homens foram pescar porque muitos deles viviam da pesca. Era o meio deles ganhar o seu dinheiro. Imagino a tristeza deles por não pescarem nada. Mas Jesus chega ali, conforta eles e supre as necessidades físicas de todos eles. E agora eles já tinham ali em mãos 153 peixes grandes. Para quem uma noite inteira já tinha pescado e não pegado nada, agora sim, já tinham ali, pela providência divina do Senhor Jesus, 153 peixes, e o texto diz que peixes grandes. Imagine a alegria daqueles discípulos, daqueles pescadores. É o que nós poderíamos dizer, da frustração vem a alegria, pela obediência à palavra do Senhor. Vivendo na dependência do Senhor, entendendo que Ele é a nossa única provisão. Queridos, suponhamos, olha isso que eu vou dizer para você, preste bem atenção nisso. Suponhamos que você um dia diga, eu vou viver sem depender de Deus. E Deus te respondesse o seguinte, tudo bem, eu vou tirar só o ar que você respira. O que você acha que aconteceria? O que você acha que aconteceria com você? Morreria na certa. A morte seria certa, porque dependemos do ar para respirar. E Deus é dono da vida. Ele que soprou o fôlego de vida em nós. Então, meu querido, o que acontece? Vivendo na dependência do Senhor, porque sem Ele nós somos frágeis, fracos. Nós dependemos dEle para viver. O fôlego de vida que nós temos vem dEle e é sustentado por Ele. Imagine isso. Então nós temos que analisar que nós vivemos na dependência do Senhor todos os momentos da nossa vida. Dormindo, acordado, andando, trabalhando, onde quer que nós estivermos. Nós dependemos do Senhor para nos sustentar, para nos conduzir. Meus queridos e amados irmãos, portanto, meus irmãos, que nós possamos estar vivendo na dependência do Senhor, obedecendo a sua palavra. Não esqueça disso. Obediência à palavra de Deus é você depender de Deus, ou você depender de Deus é obediência à palavra dele. Vivendo na dependência do Senhor, entendendo que Ele é a nossa única provisão. E vivendo também na dependência do Senhor, entendendo que, pois sem Ele, nós não somos nada. Porque Ele é a vida, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz. Nós dependemos do Senhor a todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso sustentador, e nós dependemos dele. Dependemos unicamente dele, dependemos unicamente do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Querido e amado Pai, como é maravilhoso saber, Senhor, que a Tua palavra nos mostra aqui neste momento, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida, que sustenta e que traz alegria para nossas vidas. Aqui nós vimos exemplos de homens que estavam ali frustrados,
homens que foram ali à procura do seu pão de cada dia, que foram para aquele mar e entraram nos seus barcos e começaram a pescar e nada pegaram. Já estavam ali tristes, abatidos, desesperançados. Mas quando o Senhor chega ali, o Senhor com a tua graça e por meio da tua palavra, o Senhor dá uma ordem e aqueles homens obedecem. E ali aqueles homens é suprido pela graça do Senhor. Como é maravilhoso que, ó Senhor, o Senhor cuida de nós. Nós somos como criança, uma criança que mama, que depende da mãe para tomar o seu leite. Nós somos como crianças que dependemos do Senhor como nosso Pai. Um Pai que cuida, que sustenta e que dirige as nossas vidas. Ó Pai querido e santo, ajuda-nos, ó Pai, através da Tua palavra e oriente-nos, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, a entendermos que nós não somos nada, mas que nós temos um Deus soberano, que é tudo sobre todos e sobre tudo, e que é Ele que nos sustenta. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta com a Tua graça, com o Teu poder. E por isso, ó Pai, nesta noite, eu oro agradecido ao Senhor, porque eu tenho sido sustentado pelo Senhor graciosamente. E eu agradeço ao Senhor por isso, e peço ao Senhor, meu Pai, que sustente o Teu povo, os Teus servos na face da terra. Continue sustentando com a Tua graça, tanto espiritualmente como fisicamente no pão de cada dia. Eu oro ao Senhor, agradecido por tudo, em nome do meu Senhor, do meu querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.